Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos a cobertura completa das eleições para a diretoria e o Conselho de Representantes da SEDUFSM e também para a diretoria do Andes Sindicato Nacional. Uma matéria sobre a 63ª edição do projeto Cultura na SEDUFSM, que teve como temática os mega eventos esportivos. E, seguindo no tema, uma entrevista com a integrante do Comitê Popular da Copa de Porto Alegre, Cláudia Fávaro. Na última quarta-feira, dia 14, foi encerrado o processo eleitoral que escolheu a nova diretoria e o novo Conselho de Representantes da SEDUFSM. A apuração dos votos foi realizada no auditório do sindicato na noite de quarta-feira e acompanhada por integrantes da chapa que concorria ao pleito, dirigentes da atual gestão e candidatos ao Conselho de Representantes. Ao final da contagem dos votos, a Comissão Eleitoral referendou a eleição da chapa Sindicato pela Base, que estará à frente do sindicato no biênio 2014-2016. A diretoria, então, do SEDUFSM teve um total de 221 votos na chapa 1, então estão eleitos efetivamente como diretoria do SEDUFSM, a chapa 1. Parabéns! O presidente eleito da SEDUFSM, professor Adriano Figueiró, avaliou o processo e apontou as perspectivas para o próximo período. Eu acho que nós estamos extremamente satisfeitos porque conseguimos uma votação aí de 87%, né, dos eleitores aprovaram a nossa chapa. Isso mostra a seriedade das nossas propostas e a vontade da gente efetivamente agora partir para a ação concreta de tudo aquilo que nós entendemos que precisamos avançar com o sindicato. Então, houve uma boa participação em todas as unidades, incluindo o SESNORS, incluindo o DESM, e é isso. Agora é trabalhar, é trazer o sindicalizado mais para perto do sindicato e fazer com que na próxima eleição nós consigamos um percentual ainda maior de aprovação da chapa. Além da direção, a votação também escolheu o novo Conselho de Representantes da SEDUFSM. Um dos eleitos no pleito foi o professor Jihad Mohamed, que acompanhou a apuração dos votos. Bom, participar mais ativamente nas questões que envolvem as decisões com relação à carreira docente, ao papel do professor. Então, trabalhar mais com a base, se aproximar mais da instituição. A professora Rita Pauli, presidente da Comissão Eleitoral, comenta como foi o andamento do processo de escolha da nova diretoria e do Conselho de Representantes. Ocorreu tudo dentro do previsto, eu acho que tudo dentro da normalidade, inclusive todo o período, né, em que nas próprias urnas não teve nenhum problema assim que pudesse ser tão importante, né, que desse colocasse em xeque, por exemplo, a própria eleição. Então, acho que correu tudo bem, acho que foi um processo tranquilo, né, e os resultados já estão aí, né, da eleição da própria diretoria e do Conselho de Representantes. O atual presidente da SEDUFSM e conselheiro eleito para a próxima gestão, Rondon de Castro, também destacou a importância do processo eleitoral e o período de transição que se inicia agora. Olha, na verdade que já era esperado isso, já existem providências para que a próxima gestão seja informada do andamento das situações, tanto da questão administrativa, a apresentação do próprio sindicato, do funcionamento do sindicato, a questão do que é produzido aqui, das lutas que nós estamos travando, o que nós não temos sequer muita dificuldade, porque é um grupo que já está engajado nas lutas da universidade, na luta do movimento docente. Então agora nós só temos que aguardar mesmo a posse deles para começar uma nova fase do sindicato. Com um total de 255 votantes, a chapa Sindicato pela Base recebeu 221 votos, o que representa 87% do total de votantes, sendo 27 votos brancos e 7 nulos. Já o Conselho de Representantes ficou com a seguinte disposição:
Ricardo Rondinel, Rondon de Castro, Antônio Carlos Lemos, João Carlos Gile Martins, Beatriz Pipe, Márcio Badic, Clayton Hillig, Jihad Mohamed, Gilvan Dockhorn, Simone Galina, Wilton Trapp e Marta Borim. Na suplência ao conselho estão os professores Adriana Zeca, Marcelo Pusnik Vieira e Maristela da Silva e Souza. Para o Conselho de Representantes, houveram ainda 7 votos brancos e 10 votos nulos. Além disso, a votação apontou também a nova direção do Andes Sindicato Nacional, com um total de 255 votos, sendo 214 na chapa Andes de Luta e pela Base, a única que concorria ao pleito, 33 votos brancos e 8 nulos. A apuração final dos votos de todas as seções sindicais será finalizada na próxima semana. Na última segunda-feira, dia 12, foi realizada a 63ª edição do projeto Cultura na Sedufisme, que teve como temática Mega Eventos Esportivos Olhares Críticos. O debate contou com a participação da professora da Universidade Federal Fluminense, Adriana Pena, do professor da Rede Estadual em Porto Alegre, Guilherme Gil, e da arquiteta e integrante do Comitê Popular da Copa de Porto Alegre, Cláudia Fávaro. A mediação do debate foi de responsabilidade do professor Antônio Schmitz Filho, do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Um debate como esse, como nós conversamos agora no encerramento, é a possibilidade de nós redimensionarmos de fato o objeto esporte e elevar essa discussão, transcender essa discussão para além dos eventos, né, da questão temporal dos eventos. A repercussão de tudo isso para a sociedade brasileira, efetivamente pensando uma dignidade, né, de uma cultura esportiva, de uma cultura política, de uma cultura econômica e por aí vai. Nossas 3 falas pontuaram a questão do não vai ter Copa, por exemplo, né? Enfim, a gente discutiu o que é a Copa, o que representam esses mega eventos esportivos e tudo mais, e esse não vai ter Copa, como é que vai ser materializado, né? Isso já é uma palavra de ordem que está nas ruas, em Porto Alegre, pelo menos isso aparece em todos os atos públicos. Apareceu no ato dos garis, lá no Rio de Janeiro, enfim, é uma palavra de ordem que está nas ruas. Agora, os defensores da Copa, que está inclusive sendo chamado de vai ter Copa, estão dizendo, bom, a Copa vai acontecer. Vários setores da direita e da esquerda estão dizendo que a Copa vai acontecer inevitavelmente, independente das nossas posições, das nossas ideias, enfim. Eu acho que o que tem que desdobrar no movimento é a gente conseguir materializar essa discussão que a gente faz aqui do ponto de vista da organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, para reivindicar o que é necessário para suas vidas, né? As pessoas estão dizendo, eu não quero Copa, eu quero saúde, educação, transporte, moradia, saneamento, segurança. E eu acho que o que a gente tem que desdobrar no movimento é isso, é organizar as pessoas, mobilizar as pessoas, organizar as pessoas e colocar as pessoas na perspectiva da luta, porque só a luta é que muda a vida, as pessoas sabem disso, já aprenderam isso com a redução das passagens do ano passado, e, enfim. Então, organizar, mobilizar, organizar e colocar as pessoas em luta para que elas tomem as rédeas da sua própria história. A importância de mais um debate a respeito do significado do fenômeno Copa do Mundo no Brasil se dá pelo fato da necessidade do desvelamento e da desnaturalização desse evento, né, que vem sendo colocado pela mídia burguesa, pelo governo, né, pelos representantes da FIFA como um evento que vai trazer paz, que vai trazer união, que vai trazer riqueza para o país, e é urgente que a gente possa dizer que nada disso vai acontecer e, ao contrário, né, o inverso de tudo isso já vem acontecendo, né, já há 2, 3 anos, e que a coisa vem se acirrando, e é que é necessário, a nossa tarefa é denunciar, né, esse quadro e em nome de uma perspectiva de transformação, de negação desse estado de coisas em prol de uma classe que precisa se libertar de todas essas amarras. Penso que hoje fica aqui, né, uma possibilidade da gente sair, nesse momento, buscando formas concretas de transformar palavras em luta, né? As palavras que foram
trazidas hoje aqui pela mesa, elas precisam ser transformadas em ação, né? Essa é a grande importância dessa noite. Seguindo no tema dos mega-eventos, você confere agora uma entrevista com uma das palestrantes da última edição do projeto Cultura na Sedufisme, Cláudia Fávaro. Cláudia, que é arquiteta, integra o Comitê Popular da Copa de Porto Alegre e acompanha de perto a situação dos atingidos pelas obras da Copa do Mundo na capital gaúcha. O papel que a Copa cumpre em Porto Alegre é o de tornar o território da cidade à venda, né? A Copa ela vem trazendo todo um rolo compressor, né? Que vem impulsionado pela especulação imobiliária, né? E também porque tem interesse na higienização da cidade e em tornar a cidade uma cidade para poucos, né? Então eu acho que esse é o principal papel que ela cumpre, assim, do ponto de vista da cidade, né? Do ponto de vista da Copa do Mundo, do futebol em si, né? Também tem o lado de que torna os estádios mais elitizados e impede o acesso ao futebol a uma grande parcela da população da cidade de Porto Alegre que sempre viveu o futebol e tem paixão pelo seu time, né? Bom, o cenário hoje é uma cidade que é um canteiro de obras, né? É uma cidade parada, né, que não se desloca. As pessoas levam horas para se deslocar, né, da sua casa até o seu trabalho, né? E é um cenário de uma frustração, acho, muito grande da maior parcela da população. Dos que não acreditavam na Copa, porque viram todo o processo que aconteceu, e também dos que acreditavam e que imaginavam que podia ter um legado, né? Tendo em vista que o prefeito colocou ali 14 obras na matriz de responsabilidades e só 2 obras vão ficar prontas, principalmente as do entorno do estádio. Então acho que isso de cara é uma frustração geral, né? Entre essas obras, eu acho que as 2 que são responsáveis pela maior violação do direito à moradia estão entre essas obras que não vão ficar acabadas, não vão terminar, né? Que é a questão da Avenida Tronco, né? Que removerá 1.500 famílias. No entanto, a prefeitura só conseguiu remover 25% dessas famílias, né? Tendo em vista todo um processo de mobilização e de resistência que aconteceu naquela comunidade, né? E ela só conseguiu efetivar a obra num dos trechos, né? A avenida é dividida em 4 trechos, e só conseguiu efetivamente realizar a obra no trecho em que não havia remoções. Fora desse trecho, a obra sequer começou, né? Então foi todo um processo, digamos assim, de pressão na comunidade, que tem que sair agora, e a patrola passando, e aí o processo de remoção é muito complicado, né? Porque demole uma casa, corta o cano de esgoto, corta o cano de água, o esgoto fica correndo, uma casa é colada na outra, então a outra já começa a rachar a parede, e aí a outra família já tem que sair, né? E fora isso também um processo de uma violência institucional muito grande naquele local, do ponto de vista da polícia militar sobre os moradores. E também nesse cenário de guerra que fica a comunidade, né? O próprio tráfico se apropria desse espaço, né, e também ajuda com a criação de uma sensação de maior medo na comunidade, o que de fato contribui para que as pessoas desistam de morar naquele local e acabem procurando uma outra situação, né. Hoje existem moradores que acreditam que a obra não vai continuar, que vai ser feito aquele trecho que foi feito e pronto, né, porque a prefeitura simplesmente abandonou a obra. Lá já não tem mais nenhuma obra acontecendo. A comunidade da Vila Dique, que também passou por um processo de remoção, tinha um novo local de reassentamento, que era quase 40 quilômetros de distância do antigo local, por conta da duplicação da pista do aeroporto também foi de maneira rápida removida, às pressas, a construção também das casas feitas às pressas, então com muitos problemas de engenharia, com rachaduras, com umidade, com todo e também um processo complicado do ponto de vista do acesso aos serviços públicos, né? No momento, quando as primeiras famílias foram, lá não tinha posto de saúde, não tinha creche, não tinha escola, tinham que voltar para acessar.
Depois disso, quando a maioria foi, então, do local onde permanecem as famílias, já não tem mais posto de saúde, já não tem mais escola, foi tudo para lá. Então, processo controverso. E hoje o aeroporto já não vai mais sair, né? Porque, enfim, depois de fazer o projeto, depois de remover as famílias, depois de causar todo o impacto social, se vai fazer o estudo geológico para daí se entender que aquele local é um local inapropriado para a obra prevista, né? Então, acho que esse cenário é o cenário de Porto Alegre, um pouco de desrespeito com a população, assim, né? Parece tirar a gente para bobo, assim, né? E essa expectativa que, de fato, as obras fiquem prontas, né? E também de certa forma, uma apreensão, né? Um medo, né? Tanto dos moradores de rua quanto dos movimentos sociais que estão atuando na cidade, do ponto de vista da repressão, do armamento policial. Então, é uma cidade calada, né? Então, em Porto Alegre, uma opção que foi do comitê, né? A gente pode até fazer uma avaliação se foi boa, se foi errado, temos os 2 pontos, né? A atuação do comitê sempre foi nas comunidades atingidas mesmo, né? O nosso foco sempre foi trabalhar com a questão da moradia, das remoções, né? Então era de instrumentalizar a resistência à luta mesmo, né? Fazendo a formação, levando informação, né? Instrumentalizando a população a buscar informação e de que forma buscar essa informação, né? Porque nesse processo de remoção e de violação de direitos, informação é poder, né? Então a prefeitura sempre trabalha muito com isso, né? Com a falta de informação, né? Deixando as famílias apreensivas, né, e sem saber de fato qual é o seu destino, né? Então acho que o processo foi um pouco isso, né? Instrumentalizar a luta, a resistência, né, fazer formação e também contribuir com a sociedade a fim de fazer o debate mais amplo, né, com o conjunto da cidade de Porto Alegre e do estado também sobre o tema da Copa, né? Do ponto de vista da articulação nacional, somos 12 comitês, né, nas 12 cidades sedes. Obviamente, cada comitê com uma composição diferente, com uma forma de atuação diferente, mas a articulação geral em si cumpriu um papel interessante, que é, muitas vezes, conseguir furar o bloqueio da mídia, né? Porque justamente com ações coletivas aconteceram nas 12 cidades sedes, fazendo a comparação e proporcionando o entendimento do que o que está acontecendo numa cidade acontece também em todas as cidades, né? O que dá a isso uma visão global também, né? Da forma efetiva como são implementados os mega-eventos nas cidades de maneira geral, independente do governo ou de quem está à frente das decisões, né? É um padrão, é uma forma de fazer que vem de cima, né? Que vem imposto, na verdade. Eu acho que é a dívida, né? A dívida pública, na verdade, que nós vamos ficar pagando um bom tempo, né? Que é uma dívida custosa do ponto de vista financeiro, assim, né? Que já é uma grande dívida e que aumenta esse bolo e que certamente vai sair, né? Esse recurso vai sair das políticas que são essenciais à população, né? Se hoje a população já grita que, né, queria mais investimento para saúde e educação, isso, a tendência, né, é que isso se reduza ainda mais no pagamento da dívida que vai ficar, né? E também, eu não tenho dúvida que por um bom tempo nós vamos ficar juntando os cacos, né, do que ficou para as comunidades, do que ficou para os atingidos, né? Muita gente morreu nessa pressão, problemas de saúde, estresse. Então, assim, muitas famílias desfeitas, cada um para um lado, né? Então, eu acho que acho que a gente vai ficar um bom tempo ainda colhendo os cacos disso tudo. Olha, eu acho que, obviamente, que as obras de infraestrutura, né, principalmente as obras de mobilidade, são obras que ficam, né? A FIFA não vai pegar e não vai levar embora, né? Eles são um legado. Agora, a questão que está colocada é para quem, né? Porque a lógica dos projetos de mobilidade, pelo menos que estão sendo implementados em Porto Alegre, é uma lógica de uma cidade para os carros, né? É uma lógica de duplicação de avenidas, é uma lógica que não investe efetivamente no transporte público. Embora a maioria das obras sejam obras dos BRTs, né? Que são os ônibus mais rápidos, que, no entanto, a forma como foram feitos os projetos, né,
que foram doados pela iniciativa privada, então são projetos que têm diversos pontos fracos e o que acho que foi determinante também para não se conseguir concluir essas obras, né? Porque não é um projeto que chega no ponto do detalhamento, não é um projeto que, enfim. E para mim, também foram 20 bilhões investidos no transporte público que agora vai ser privatizado com uma licitação, né? Então, é um legado, mas que a gente sabe exatamente para quem fica, né? E o BRT, de maneira geral, ele aumenta muito pouco a velocidade do ônibus, né? Muito pouco a capacidade de transporte, então aumenta um pouco também a quantidade de pessoas que transportam. O BRT ele tem uma perspectiva inicial que é de tu ter 2 pistas, né? Onde um ônibus possa ultrapassar o outro para ter, né, ser mais rápido com menos paradas. Em Porto Alegre se fez uma pista só, então quando o ônibus parar, o outro vai parar atrás e não tem saída. Então foi um recapeamento, para mim, né, um recapeamento do asfalto ali, colocado concreto, mas que na verdade ele não funciona efetivamente como esse modelo de transporte deveria funcionar. Então, para mim os legados são os legados efetivamente direcionados à iniciativa privada ou à exploração financeira dessas obras, né? Para mim, Não Vai Ter Copa é um grito que veio das ruas, né? Eu acho que primeiro difícil se apropriar desse nome e dizer quem o criou, né? Porque ele de fato foi uma construção coletiva, né? E que acho que representa muito da angústia que teve colocada e que foi para a rua nas jornadas de junho, né? Então eu não daria esse mérito nem para a esquerda e nem para a direita, né? Muita gente tem dito, não vai ter Copa, é um grito da direita, vocês estão sendo instrumentalizados pela direita. Eu discordo disso, né? Eu acho que é um grito que tem que ser respeitado e tem que ser levado a sério, porque de fato não vai ter Copa para muita gente. Como foi dito ontem, né, não vai ter Copa para os 9 mortos nos estádios, não vai ter Copa para os diversos torcedores que não vão conseguir acessar os estádios, não vai ter Copa para as pessoas que foram removidas, não vai ter Copa para os moradores de rua, não vai ter Copa para os trabalhadores em geral. Então essa Copa não é para o povo, né, e é por isso que estou na rua de novo. Eu acho que tem indícios, né, indicativos de algumas ações que estão acontecendo de maneira até espontânea, né, as greves de trabalhadores, que podem interferir efetivamente no andamento da Copa do Mundo. Eu não tenho dúvida disso. E o elemento surpresa é uma coisa que pode efetivamente acontecer, mas mais do que isso, acho que o Não Vai Ter Copa, ele é essa simbologia de um desejo, assim, de um desejo de dar um recado para essa corporação internacional que é a FIFA, né? Que acho que é um dos principais inimigos nesse ponto, né? Que torna a Copa do Mundo e o futebol uma coisa mercantilizada, né? Uma coisa apropriada. E é que dá o recado de que aqui não vai ser tão tranquilo como foi em outros países, né? A África do Sul já deu seu recado em 2010, né, com as greves, com as mobilizações. No Brasil a resposta foi efetiva, tanto que na Copa das Confederações nenhum jogo da Copa das Confederações passou em branco. Durante a Copa das Confederações não se falou de futebol, né, se falou de mobilizações, se falou de direitos, se falou de cidadania, né. Então eu acho que durante a Copa do Mundo a perspectiva e a esperança que a sociedade civil brasileira consiga dar um recado de fato e que isso sirva sim de legado para os outros países que porventura receberão a FIFA como visitante. Eu acho que pode se repetir como não pode, né? Eu acho que a gente tem que... Eu trabalho com uma perspectiva bem realista, né? De entender que o momento que a gente está vivendo hoje e nas vésperas da Copa, do ponto de vista do aparato repressor e da criminalização dos movimentos sociais, não é a mesma, né? E não há dúvida de que agora, por exemplo, em Porto Alegre, nós temos 6 companheiros indiciados que estão a ponto de receber prisão preventiva por organizar manifestações, no caso, né? E isso, eu não tenho dúvida que espelha diversos companheirinhos e companheirinhas que se intimidam a voltar para a rua, né, nessa conjuntura de repressão e tal, né? Mas eu acho que sim, tem uma vanguarda que está disposta a fazer a movimentação, né, a chamar os atos de rua e também trabalhar na perspectiva de ações diretas, de ações de boicote,
né, que peguem efetivamente na questão da apropriação capitalista do futebol e do território da cidade, para dar o recado de que não é bem assim, né? Eu acho que é o pior legado que o Lula deixou para Dilma, assim, né? Eu acho que não tenho dúvida de que estão todos muito preocupados com o que está acontecendo, assim, né? Mas também eu acho que é um recado interessante para entender que não é assim tão simples tu manipular o povo, né? E eu acho que fica mais claro a conciliação de classe que está colocada nesse governo, né? Que governa para os ricos, né? E amortiza os de baixo, né? Os pobres, né? Então eu acho que no cenário da eleição pode não ser determinante para alterar a correlação de forças, visto que as alternativas que estão colocadas também não são efetivas a ponto de conseguir entender que essas alternativas sejam de fato melhores ou que indiquem um avanço para a sociedade brasileira e para o país, né? Agora, eu acho que pode sim, o que a gente espera, na verdade, desde junho a gente está esperando uma resposta do governo, né? E até agora não veio nada. Né? Mas se alguma coisa pode desestabilizar a eleição, é a Copa. O Dedocente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme. Obrigado pela audiência e até a próxima edição do programa Dedocente.